Pessoal, a gente tem percebido nitidamente nos nossos atendimentos ambulatoriais no consultório um aumento na procura pelo público idoso para a realização de cirurgias plásticas da face, né? Esse público ele procura principalmente cirurgia de rejuvenescimento da região periocular, periorbitária, tanto blefaroplastias superiores, inferiores, como também lifting de supercílio. Tem uma grande demanda também por cirurgias de lifting e cervicoplastia, né? E também por rinoplastia, né? Então essa procura ela tem aumentado. Então por conta disso a gente resolveu trazer aqui o Dr. Lucas Terto, que é nosso colega geriatra aqui em Teresina. O Lucas ele foi nosso aluno, excelente geriatra, né? Renomado. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa questão, né? De como operar um paciente de mais idade, né? O público idoso, com segurança. Então a primeira pergunta que eu queria fazer era essa, Lucas. Então a gente tem percebido esse aumento, né, na procura por cirurgias. Como nos conduzir, como operar o público idoso com segurança? É possível a gente dar segurança a esse público na realização de uma cirurgia eletiva, de uma cirurgia plástica? Como a gente ter segurança, como fazer, como proceder? Primeiro eu queria agradecer, Eric, pelo convite, meu professor. Graças ao professor Eric e outros excelentes professores, a gente está aqui hoje e a gente pode falar de um assunto extremamente relevante, né? Então, quando a gente fala sobre pacientes idosos e procedimentos cirúrgicos, a gente não pode deixar de falar de avaliação perioperatória, né? Então, todo indivíduo que vai ser submetido a qualquer tipo de procedimento cirúrgico tem que passar por uma avaliação perioperatória, especialmente o paciente idoso. Qual é o principal objetivo de uma avaliação perioperatória? Identificar e quantificar riscos de complicações clínicas no pré-operatório, aquele período antes do procedimento cirúrgico, no intraoperatório, aquele período durante o procedimento cirúrgico, e no pós-operatório, que é após o procedimento cirúrgico, né? E como é que a gente levanta essas informações? A gente faz uma anamnese bem detalhada, colhendo várias informações com o paciente, como por exemplo, vou dar exemplo aqui de algumas: idade, sexo, uso de medicamentos, quais são os medicamentos que esse paciente faz uso, a gente vai ver se tem alguma interação medicamentosa também. Comorbidades, é um paciente que tem hipertensão, diabetes, problema renal, problema hepático, pneumopata. História patológico pregresso, já fez cateterismo, já teve algum AVC, faz diálise. Histórico social, o paciente é tabagista, né? O paciente fuma, o paciente é etilista, faz ingesta de bebida alcoólica, ele tem alergia a alguma coisa? Então após isso a gente vai para um exame físico bem detalhado e depois a gente lança mão de exames que nós chamamos de exames complementares, que podem ser exames laboratoriais ou até mesmo exames de imagem. E no caso do paciente idoso, a gente não pode esquecer de forma alguma do principal instrumento, né, do médico geriatra, que é a avaliação geriátrica ampla. Então, com a avaliação geriátrica ampla, a gente consegue buscar muito mais domínios do idoso, extremamente importantes, para fazer com que ele tenha um pré-operatório, um intraoperatório, um pós-operatório mais eficaz e mais seguro. E tem alguma peculiaridade? Assim, tem alguns exames complementares que a gente deva pedir no paciente mais idoso e que a gente não costuma pedir tradicionalmente. E para operar esses pacientes com o máximo de segurança, é interessante a gente pedir um parecer ao geriatra liberando para o procedimento cirúrgico? Isso é feito de maneira rotineira? Apesar de não ser feito de forma rotineira, deveria ser, porque a gente não vê muita avaliação geriátrica ampla sendo realizada em idosos no pré-operatório. E a gente sabe que é importante, porque reduz a morbimortalidade do paciente. Então já tem vários estudos falando sobre isso. A avaliação geriátrica ampla, a gente atuando naqueles domínios do paciente, entrando com as medidas protetivas da forma correta, a gente consegue diminuir a morbimortalidade no intra e no pós-operatório. Então é muito relevante fazer a avaliação geriátrica ampla, o que faz com que o paciente deveria pelo menos ir a um geriatra para essa avaliação pré-operatória. Seria um bônus, né? Algo, não vou nem chamar de bônus, porque realmente é uma coisa necessária. Iria melhorar muito o pós-operatório desse paciente. Pois essa informação já é uma informação muito relevante e muito importante, né? Toda vez que você for operar, o paciente que pertencer a esse público é pedir uma avaliação pré-operatória ao geriatra, um parecer pré-cirúrgico, para a gente poder fazer esse tipo de cirurgia com o máximo de segurança. E aí outra coisa também, Lucas, é que para a cirurgia plástica em si, existe um certo, eu diria até preconceito contra esse tipo de cirurgia, porque muitas pessoas atribuem isso, a realização desses procedimentos, a um mero instrumento da vaidade da pessoa. E eu acho que o público idoso ele é até mais vítima desse tipo de preconceito, entendeu? No sentido de quando o paciente idoso às vezes está desejoso de fazer uma cirurgia com essa finalidade de plástica facial, muitas vezes ele é até desestimulado, dizendo como algo desnecessário, que não precisa,
que a pessoa deveria deixar de mão, né? Qual é a visão que você tem sobre isso aí, assim? Então, quando a gente fala de cirurgia plástica em paciente idoso, né? Então, a cirurgia plástica, a gente tem que lembrar que não só a estética, mas a reparadora também, ela é muito relevante e muito importante para o paciente, porque não só aumenta a autoestima do paciente, o que por si só já justifica estar ali fazendo um procedimento cirúrgico, Sim. contanto que obedeça os riscos cirúrgicos, mas também pode melhorar a funcionalidade do paciente idoso. E melhorando essa funcionalidade, a gente vai ter o quê? A gente vai conseguir dar mais qualidade de vida para o paciente. Então, é muito relevante falar sobre cirurgia plástica e paciente idoso, porque a gente vem notando cada vez mais no nosso consultório pacientes perguntando: e aí, doutor, o que você acha? Faço ou não? Então, a gente orienta: olha, vamos fazer um pré-operatório bem realizado e vamos fazer o procedimento cirúrgico. Vamos lá, a gente está contigo. Pois é, e aí eu vou dar aqui, aproveitar a oportunidade para dar 2 exemplos de ganhos funcionais, né? Cirurgias plásticas faciais. As rinoplastias muitas vezes podem trazer ganhos funcionais, né? Você tem que lembrar que a gente tem um duplo objetivo nessa cirurgia. Não é um objetivo meramente estético, mas também um objetivo funcional de melhorar a respiração do paciente. E no caso das cirurgias também da região periocular, né, das blefaroplastias, muitas vezes o paciente também pode experimentar um ganho de campo visual, né? Então aí são 2 exemplos de funcionalidades que são melhorados com cirurgias plásticas faciais, entendeu? Sim. Lucas, brigadão aí. Obrigado, Eric. Foi bem bacana conversar sobre esse Te tema. agradeço. É um tema realmente relevante e importante. E até uma curiosidade: a primeira liga de cirurgia plástica, estética e reparadora do Piauí, ajudei a fundar, fui presidente dessa liga. Então, assim, é um tema que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de cirurgia plástica e sempre gostei do paciente idoso. Então, te agradeço mais uma vez pelo convite e fiquem atentos a esse canal que vocês vão aprender muita coisa legal, viu, gente?